Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Vamos para a nossa terceira aula do nosso curso de eletricista. Lembrando a vocês que são 10 aulas. Na última aula, vocês farão um teste e, sendo aprovado nesse teste com 90% de acerto, você vai receber automaticamente o seu diploma de eletricista residencial. Vamos para a nossa terceira aula, onde falaremos sobre disjuntores, como se liga os disjuntores, os tipos de disjuntores, DR, DPS e todas as aulas práticas de ligação de DR, de interruptores, de todo tipo de ligação elétrica vão ver nessa parte 3 do nosso curso. Os disjuntores, a normalização de disjuntores de baixa tensão. O que representa essa normalização de disjuntores? São normas que definem como são realizados os testes nos disjuntores e o rigor desses testes que cada norma estabelece. Os disjuntores de baixa tensão, eles são atendidos pela norma internacional, que é uma norma liberada pela IEC 60947-2. É uma norma para disjuntores de baixa tensão. No Brasil, os disjuntores de baixa tensão, a norma a qual atende é a NBR-IEC, como eu tinha comentado, 60947. Essa norma é utilizada para disjuntores com tensões inferiores, que não ultrapasse 1.000 volts em corrente alternada e não ultrapasse 1.500 volts em corrente contínua. É a definição estabelecida pela NBR 5410 e estabelece que baixa tensão é em corrente alternada até 1.000 volts, em corrente contínua até 1.500 volts. Outra norma conhecida também é a norma IEC 60898. No Brasil, vocês conhecem essa norma como NBR IEC 60898. Especificamente, ela trata da tensão nominal em disjuntores, tensão nominal e disjuntores com tensão inferior ou igual a 440 volts e 125 volts. Ela é usada em circuitos de corrente alternada de instalações elétricas domésticas, que é o nosso alvo aqui nesse primeiro momento. Então, essa normalização, você tem várias normas, as que nós vamos estar trabalhando são essas normas, a 60898. O que difere uma norma da outra é o rigor que os disjuntores são impostos nos testes. Ok? Bom, continuando, é de suma importância a gente avaliar o seguinte, ainda sobre a IEC 60898. Ela não se aplica aos disjuntores destinados à proteção de motores e aqueles cuja regulagem de corrente seja acessível ao usuário. Então, as prescrições relativas a tais disjuntores para equipamentos que constam da outra IEC, que é a 60934, enquanto que os disjuntores utilizados como dispositivo de partida de motores são tratados pelo menos parcialmente na norma 60947-4. Então, os disjuntores têm aquela questão da corrente de partida, Aqui eu trago para vocês uma tabela ainda falando da normatização. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os mini disjuntores para instalações domésticas e análogas. Então, as características que nós vamos tratar, são disjuntores de construção modular, montagem em trilho,
né? Quando o padrão é DIN, que é o caso dos IECs, que são aqueles disjuntores brancos. Disparador não ajustável, são aqueles disjuntores menores, não tem disparador ajustável. A norma atendida para esses disjuntores é a IEC 60898. As correntes nominais para esses disjuntores variam de 0,5 amperes a 125 amperes. A aplicação dela é para proteção de circuitos terminais em instalações com tensões, com tensão de no máximo 440 volts em corrente alternada. Disjuntores para uso geral, são os disjuntores em caixa moldada e os disjuntores de potência. Quais são as características? Os disjuntores de caixa moldada, sua construção é comparada, consagrada, e a tecnologia em constante aperfeiçoamento para esses disjuntores de caixa moldada, ampla variedade de disparadores, outra característica agora, os disjuntores de potência. Em relação aos disjuntores de potência, ao lado tradicional, construção aberta, versões em invólucro e tudo mais. Qual a norma que rege esses disjuntores? É a 69472. Quais são as correntes nominais? De 40 a 3.200 amperes, de 630 a 6.300, tanto para a caixa, aqui para a caixa moldada até 3.200 e disjuntores de potência atingindo de 630 a 6.300. Proteção de circuitos principais de distribuição. Esse disjuntor de caixa moldada, a gente pode observar esses disjuntores na entrada das edificações multifamiliares, ou comerciais, proteção de circuitos principais de distribuição e também terminais. Aqui são os disjuntores de potência, proteção do QGBT, do quadro geral de baixa tensão. Outro aspecto também, disjuntor motor, traço motor, são as características apropriadas às dos motores. Eles podem ser usados como os disjuntores de dispositivo de partida. Aí a norma que atende esses disjuntores é IEC 69472 ou 60497-41. Correntes variando de 0,1 a 63 amperes. Circuitos de alimentação de motores, máquinas e processos industriais que são utilizados. Disjuntores para equipamentos, outra linha também. Dispositivos simples, geralmente, são proporcionando proteção contra sobrecarga, mas não contra curto-circuito, por exemplo. Aí a norma é IEC 90934, variando a corrente de 0,1 a 125, Eles são destinados a serem incorporados a equipamentos de utilização, eletrodoméstico, bombas, etc., que são utilizados por essa norma. Então, aqui a gente fez as diferentes categorias de disjuntores, mostramos para vocês as diferentes categorias de disjuntores de baixa tensão. Bom, continuando, ainda comentando sobre os disjuntores, as características gerais dos disjuntores de baixa tensão, a NBR 5410, de 2004, ela assegura que o disjuntor, na verdade, ele deve assegurar as seguintes funções. O disjuntor deve proteger da proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito. Ele deve ser utilizado também para comando funcional, para seccionamento, proteção contra contatos indiretos e contatos diretos, e proteção contra quedas e faltas de tensão. Esses disjuntores, essas são as funções estabelecidas pela NBR 5410 para os vários tipos de disjuntores existentes.
Ainda, nas características gerais dos disjuntores de baixa tensão, podemos destacar o seguinte: os disjuntores mais tradicionais são aqueles para uso geral. Eles são, pessoal, são equipados com disparadores térmicos que atuam na ocorrência de sobrecorrentes moderadas, tipicamente correntes de sobrecarga, e também eles possuem os disparadores magnéticos, né? Para sobrecorrentes elevadas, tipicamente correntes de curto-circuito. Então, esses disjuntores de baixa tensão, que é o nosso alvo de estudo, eles possuem disparadores térmicos e disparadores magnéticos. Eles recebem, ou esse tipo de disjuntor recebe o nome de disjuntores termomagnéticos. Ainda continuando nas características dos disjuntores de baixa tensão, a proteção contra sobrecarga, né? Os disparadores, eles podem ser térmicos, magnéticos e eletrônicos. No caso dos disjuntores termomagnéticos, vamos trabalhar com os disparadores térmicos. Alguns disparadores térmicos, eles possuem uma faixa de corrente de ajustagem, né? Você pode fazer o ajuste da corrente. Também existem disparadores térmicos, que são disparadores térmicos, pessoal, com compensação de temperatura, tá? O disparador térmico, ele é constituído de quê? Ele é constituído de uma lâmina bimetálica, que após, né, com a circulação da corrente nessa lâmina bimetálica, como ela apresenta coeficiente de dilatação diferente, né, ocorre uma deformação nesse material bimetálico, né? Aí ele vai apresentar característica de atuação de tempo inverso, né? À medida que a corrente vai aumentando, né, o tempo para o disparador térmico ele vai reduzindo. Ainda continuando as características dos disjuntores de baixa tensão, esses disjuntores para proteção de curto-circuito, o disparador é um disparador magnético, né? Ele é constituído por uma bobina, onde, ao circular uma corrente muito intensa nessa bobina, né, vai criar uma força magnética. Essa força magnética, F, ela é proporcional ao número de voltas dessa bobina vezes a corrente que circula pela bobina. Então, essa bobina, que é o eletroímã, ele vai, à medida que essa corrente aumenta, ele atrai uma peça articulada da armadura quando a corrente atinge um certo valor de curto-circuito. Esse deslocamento da armadura provoca, através dos acoplamentos mecânicos que existem dentro do disjuntor, a abertura dos contatos principais do disjuntor. Aí interrompe o circuito por corrente de curto-circuito. E existem disjuntores que têm disparador magnético que pode ser ajustável. No nosso caso hoje, nós vamos estar tratando dos mini disjuntores residenciais, né? Bom, aqui eu trago o funcionamento do DTM, a gente chama de DTM, que é o disjuntor termomagnético. Como eu coloquei para vocês, esses disjuntores residenciais, né, que a gente utiliza nas residências, eles possuem disparadores térmicos e magnéticos, né? Então, aqui eu tenho um exemplo. Os disparadores térmicos é constituído da seguinte forma. Então, você tem aqui o disjuntor, a sua carga aqui conectada, e a lâmina bimetálica, que é essa lâminazinha aqui em cor mais escura, que é o elemento bimetálico. Do outro lado aqui, eu tenho a fonte, né? Eu ligo a alimentação aqui. E aqui eu tenho o meu contato no disjuntor. Eu tenho aqui uma trava, essa travazinha aqui. E aqui em cima eu tenho a barra de disparo, né? Então, vocês podem observar o seguinte, que a minha carga está sendo alimentada por aqui. Então, a corrente vai circulando, ela passa por aqui, olha a linha, passa por aqui, passa pelo material bimetálico e vai embora para a carga.
À medida que essa corrente aumenta, atingindo os limites de sobrecarga, esse material bimetálico do disjuntor termomagnético, ele possui propriedades diferentes, ou seja, coeficientes de dilatação diferentes. E essa corrente de sobrecarga, ela vai produzir nesse disjuntor, ou nesse material bimetálico, uma deformação pelo aumento da corrente que provoca um aquecimento. E esse aquecimento faz com que a barra bimetálica ela dilata de forma desigual. Aí dessa forma vocês observam aqui na figura, né? Essa parte aqui toca na trava de disparo, né? Empurrando a minha trava e abrindo os contatos do meu disjuntor, liberando, ou seja, protegendo a minha carga contra o efeito da sobrecarga. Então, de forma simples, explicando como ocorre o disparo por sobrecarga. Agora aqui embaixo, eu mostro o estado normal do disjuntor termomagnético. Da mesma maneira que eu expliquei aqui, eu vou explicar para vocês. A corrente, a fonte alimenta aqui, onde eu tenho contato. Essa alimentação passa por essa bobina que está em série com a carga, ok? E aqui nós temos uma bobina, um elemento magnético e uma barra aqui em cima, né? Uma barra de disparo. O que acontece? A situação dele é para curto-circuito. Então, se eu tenho uma bobina aqui e uma corrente muito intensa passando por essa bobina, uma corrente de curto-circuito, por exemplo, vai depender muito da curva do disjuntor, que nós vamos estudar daqui a pouco. Essa corrente sendo muito intensa, vai gerar uma força magnética. Essa força magnética é proporcional ao número de voltas dessa bobina vezes a corrente que circula. Né? Aí o que acontece se eu tenho uma corrente de curto-circuito? O campo magnético é tão intenso, a força magnética é intensa, ela faz com que esse pino aqui ele seja atraído aqui na bobina. A bobina funciona como um eletroímã. E quando isso ocorre para a corrente de curto-circuito, vocês podem observar aqui que ele entra em disparo através da atração. É como um ímã atraindo essa parte metálica que está na trava, tem contato mecânico com a trava e faz a abertura do circuito, protegendo contra correntes de curto-circuito. E aqui em cima, protegendo para o regime de sobrecarga. Então, basicamente, esse é o funcionamento dos disjuntores de baixa tensão que a gente utiliza nas residências. Né? Tem um disparador térmico e um disparador magnético, conhecido como disjuntor termomagnético. Bom, agora vamos falar um pouquinho das curvas dos disjuntores. É muito importante. Os disjuntores que nós estamos tratando são os mini disjuntores para uso residencial, inclusive mais à frente eu apresento alguns dados da linha da ABB, né, que é uma marca top de linha em disjuntores também. Então, os mini disjuntores da curva B, eles têm aplicações. Esses disjuntores da curva B, eles são usados em proteção de circuitos que alimentam cargas com características predominantemente resistivas. Então, são disjuntores que trabalham com cargas resistivas, como lâmpadas incandescentes, caso exista, chuveiros elétricos, torneiras e aquecedores elétricos, além dos circuitos de tomada de uso geral, que nós fazemos uso dos disjuntores da curva B. São mais utilizados para cargas resistivas. Depois, os mini disjuntores da curva C, né, são usados para proteção de circuitos em geral, que também possa ter cargas de natureza indutiva, de baixa indutibilidade, né? Que apresentam picos de corrente no momento da ligação, como o micro-ondas, o ar-condicionado, motores para bombas, né? Além de circuitos com carga semelhante a essas características.
Então, a curva do disjuntor ela está associada ao seu tempo de disparo para curto-circuito, por exemplo. Então, curva C, na minha residência, naquele projeto elétrico que eu fiz para vocês, eu vou já usar os disjuntores curva C para atender, por exemplo, o ar-condicionado, uma bomba que eu possa ter, né? E cargas assim fracamente indutivas. Depois eu tenho disjuntores de curva D, são disjuntores indicados para cargas com grande corrente de partida, que dá picos acima do normal, apresentado pela curva C. Então, são motores de grande porte, por exemplo, transformadores de baixa tensão, por exemplo. Então, os disjuntores de curva D, eles têm corrente de disparo de curto-circuito maiores. Então, a corrente de disparo de curto-circuito para a curva B é menor do que a curva C, e a C é menor do que a curva D, justamente para adequar a utilização com o tipo de carga que você tem utilizado no seu projeto. Bom, aqui trago a vocês o resumo, né? O disparo instantâneo, que são algumas características nominais dos disjuntores curva B, C e D. Olha que fato aqui muito importante. Os disjuntores da curva B, por exemplo, se vocês observarem aí, qual é a corrente de disparo instantâneo? É quando a corrente atinge entre 3 a 5 vezes a corrente nominal. Então, onde eu aplico? Eu utilizo esses disjuntores em tomadas de uso geral, em cargas resistivas, lâmpadas incandescentes, né, aquecedores, porque sua corrente nominal de disparo, ou seja, o disparador dele, que é o disparador magnético que eu mostrei anteriormente, ele pode disparar com correntes entre 3 vezes o valor da corrente nominal do disjuntor a 5 vezes a corrente nominal do disjuntor. Já os disjuntores da curva C, eles operam com um disparador magnético com corrente de 5 a 10 vezes a corrente nominal, utilizado para circuitos de ar-condicionado, como eu tinha comentado, bombas, e assim as cargas que assemelham ou operam com correntes nominais, no máximo, entre 5 a 10 vezes a corrente nominal. Os disjuntores da curva D, eles já têm o seu disparador magnético com corrente nominal de 10 a 20 vezes a corrente nominal. Então, curva B são disjuntores que têm um disparador magnético que atua com corrente entre 3 e 5. O disparador magnético para a curva C entre 5 e 10 e curva D entre 10 e 20. Isso tudo vai depender do tipo de carga. Bom, outro ponto importante, que são as características dos disjuntores, existe uma regrinha que a gente chama regra base contra curto-circuito, que é a capacidade do disjuntor de fazer a interrupção de curto-circuito, no mínimo, essa capacidade de interrupção tem uma corrente igual à corrente de curto-circuito que chamamos de corrente de curto-circuito presumida no ponto em que esse disjuntor for instalado. Então, a corrente de curto-circuito apresentada aqui para vocês nessa inequação, que é a corrente de curto-circuito do disjuntor, né? Corrente de curto-circuito do disjuntor, ela tem que ser maior ou igual, né? Do que a corrente presumida naquele ponto que você calculou a corrente de curto-circuito. Então, os disjuntores, eles vão apresentar, além da sua corrente nominal, eles também apresentam a capacidade de curto-circuito. Bom, agora eu trago para vocês, né, uma tabela das curvas
né, de mini disjuntores ABB, onde eu mostro para vocês, para esse fabricante, as correntes de sobrecarga, né, e curto-circuito. Então, se vocês observam aqui, ele está usando aquela ABNT 60898. Aí eu tenho os disjuntores de curva B, curva C, curva D. A ABB também apresenta disjuntores da curva K e da curva Z. Eu vou mostrar para vocês. Os mais utilizados, que nós vamos utilizar aqui, que é alvo da aula, é os da curva B, C e D. Olha só a corrente convencional de não atuação. Então, esse disjuntor ele não atua para corrente nominal de 1.13, né? 1.13, 1.18, né? Esse número está meio ilegível, mas é 1.13, tá? É 1.13 da corrente nominal. Esse disjuntor da curva B, ele tem para o fabricante A, 2B ou ABB, de 6 a 63 amperes. Então, vamos só olhar ele aqui para vocês verem as características. Então, ele tem a corrente convencional de não atuação. Então, tem uma inequação lá, que eu apresento quando a gente faz cálculo dos projetos nossos lá, nas aulas de projeto elétrico, tem a corrente de atuação e de não atuação. Esse disjuntor, ele não atua em momento algum a curva B com corrente nominal 1.3. Se ele é um disjuntor de 10 amperes, por exemplo, ele não vai atuar, nesse caso aqui, para 11.3. Ok? Para a curva C, 1.13 também é de não atuação, 1.13. O disjuntor já aqui da curva Z e K e Z, a não atuação é 1,05. Né? Se o disjuntor é de 100 amperes, ele não vai atuar com 105 amperes, por exemplo. E tem a corrente de atuação. Então, o disjuntor vai atuar para sobrecarga em 1,45 da corrente nominal, tanto para a curva C, curva B, C e D. Já para a curva K e Z, que eu vou mostrar aqui que é isso, que é específico aí do fabricante, 1,2 de N, 1,5 ou 6 de N. Vai depender muito do tipo da curva que você está utilizando. O que nos interessa é curva BCD. Então, BCD para qual que é a corrente de atuação? A corrente convencional de atuação é o nosso I2 na inequação que vai aparecer mais à frente. Tá? E aqui eu tenho o disparo, aqui é o disparo térmico, aqui eu tenho um disparo magnético, correntes, 3 vezes a corrente nominal. Então, se eu colocar uma carga, quando eu ligo a carga, ela puxa uma corrente até 3 vezes a corrente nominal, eu vou usar os disjuntores da curva B. Disjuntores da curva C, ele vai ter disparo no seu relé magnético lá, 5 vezes a corrente nominal. Curva D, 10 vezes a corrente nominal. Então, é muito importante essas características. Eu trago para vocês aí o disjuntor, que é o disjuntor ABB, fabricante A2B. Tá? Aqui, tempo de atuação, né? Tempo de atuação tanto para sobrecarga quanto para curto-circuito. Para sobrecarga, olha só, para disparador do relé térmico, né? Do material bimetálico. Veja bem, maior do que 1 hora, menor do que 1 hora. Né? Na verdade, a gente diz o seguinte, que o disjuntor curva B, C e D, ele dispara para sobrecarga em até 1 hora. Não significa que ele vai levar 1 hora. Em até, vai depender da intensidade dessa corrente e da frequência que a sobrecarga ocorre. Já a proteção para curto-circuito, ele vai levar no máximo até 0,1 segundo, né? Em caso de a corrente atingir, por exemplo, a curva D, vocês podem observar, a curva D atingir aí 10 vezes a corrente nominal, ele vai levar um tempo
menor do que 0,1 segundo. Então, essas características, né, são características importantes, né, que é tanto o disparo térmico quanto o disparo magnético. Nós vimos que as curvas são importantes para a escolha do disjuntor. E aqui agora eu apresento para vocês essas curvas desses disjuntores. Então, os disjuntores de curva B, primeiro, curva B, então aqui, curva C e curva D. Esses disjuntores, vocês podem observar aí nas curvas, veja vocês que quando eu pego aqui embaixo, eu tenho múltiplos da corrente nominal, aqui ó, múltiplo da corrente nominal. Se eu pego um disjuntor 2,55 da corrente nominal, se vocês observarem aí, olha só, nessa linha azul aqui, se eu pego 2,55 da corrente nominal, eu tenho o tempo em segundos ou em minutos de atuação do disjuntor de cada curva, né? Então, se eu pego aí 2,55, vocês vão observar que o tempo de atuação do disjuntor, aqui, olha, vai ser 1 segundo, né? Então, ele leva 1 segundo para poder desarmar quando a corrente atinge 2,35 da corrente nominal. Aí a gente sobe aqui a corrente, olha, veja a curva C aqui em cima. Curva C, vocês vão ver o tempo, ele passa a aumentar, correto? Aí o tempo aumenta. Então, à medida que você tem uma determinada corrente nominal, o tempo de atuação do disjuntor, ele aumenta com a mudança do tipo de curva, se é curva B ou se é curva C. Para essa mesma corrente de 2,35, vocês podem observar que o tempo de atuação do disjuntor passa de segundos para minutos. É só vocês continuar subindo essa linha reta aqui, né, na vertical, e faz uma conexão na horizontal aqui. Vocês veem o tempo de atuação desse disjuntor para esse tipo de corrente. Obviamente, os disjuntores de curva B, o disparo magnético, ele leva até de entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Da curva D, de 5 a 10. Curva C. E curva D, de 10 até 30 vezes a corrente nominal. Então, aqui dá para vocês observarem que a corrente nominal, né? Se vocês pegam uma corrente nominal que é múltiplo da corrente nominal, o valor aí, vocês vão observar que o tempo para uma curva vai ser maior, para outra curva será menor. Aqui, só para título de exemplo, eu trago os dados do fabricante, que é da A2B, né? Eu tenho curva Z e curva K. Se vocês pegarem aquele mesmo número que nós pegamos, 2,35, né? O tempo de atuação desses disjuntores, ele é mais lento, né? Por quê? Porque é a aplicação para cargas quando na partida tem uma corrente muito elevada. Se eu coloco um disparador muito rápido, né, com corrente nominal pequeno por ser rápido, você desliga a carga sem a existência do curto-circuito. Por quê? Porque o próprio comportamento da carga. Então, dessa forma, eu trago para vocês aí as características dos disjuntores dessas curvas. Bom, outro dado aqui importante que eu trago também do fabricante ABB, que é o que a gente chama de máxima corrente para as curvas que eu apresentei para vocês, que a gente chama de máxima corrente de operação, dependendo da temperatura de ambiente que o disjuntor, né, está trabalhando, em função das suas curvas, né? Se eu tenho curva B, C e D trabalhando com temperatura de 30 graus, olha, que são as correntes nominais,
e aqui a correção, que a gente chama, né? Que é a correção em função da temperatura. Tá? Por exemplo, um disjuntor trabalhando com temperatura de 20 graus, que é o que se foi colocado aí, se vocês observarem em vermelho, eu coloquei que a tabela, né, ela mostra para vocês a correção em função da temperatura. Então, o valor da corrente nominal, né, de um mini disjuntor se refere, né, nos dados do fabricante, se refere a temperaturas de 20 graus. Para mini disjuntores trabalhando acima de 20 graus, né, da curva K e Z, a gente tem que fazer essa correção que está aqui mostrado na tabela. Né? Então, se a gente pega, vamos dar um exemplo aqui, eu pego um disjuntor vamos pôr aqui o último da tabela, um disjuntor de 63 amperes. Se esse disjuntor de 63 amperes, ele é curva B, C e D, e ele está trabalhando na temperatura de 20 graus, aí eu tenho a corrente de atuação desse disjuntor que está mostrado por essa tabela. Ok, pessoal? Aqui eu trago um exemplo importante para vocês, que é também um exemplo do disjuntor A2B, onde tem as características técnicas desse disjuntor. Cada fabricante trabalha de um formato. O que eu quero mostrar aqui para vocês é do fabricante A2B. O que eu quero mostrar para vocês que é de suma importância desse fabricante e de outros fabricantes? Vejam bem essas letrinhas aqui. Vamos começar para a primeira letra do fabricante A2B, que é a ABB. Então, vocês têm a primeira letra, representa o número da linha, né? Olha, S20. S20, o que é o S20 da ABB? É a linha de disjuntores da ABB. Aí, esse segundo dígito 2. Esse segundo dígito 2 aqui, estamos caminhando da esquerda para a direita. Esse 2 representa, pessoal, o número de polos do disjuntor. Então, esse disjuntor aqui, com 2 aqui, representa que ele tem 2 polos. Então, é um disjuntor bipolar. Se fosse 1, era um disjuntor monopolar. Se fosse 3, era um disjuntor tripolar. Então, está aqui a linha da ABB, quantidade de polos, e aqui a outra letra M, isso é importante, essa letra M é o nível de ruptura, segundo a norma NBR 60898, que é o nível de ruptura para corrente de curto-circuito, né? Que a letra M representa, vocês podem observar aí, nível de curto-circuito de 10 kA. Né? Então, é nível de ruptura. Então, um disjuntor de 10 kA pode ser instalado em uma instalação elétrica cujo nível da corrente de curto-circuito presumida seja 5, 6, 7, 8, né? E assim sucessivamente, até no máximo 10 kA. Então, essa é a corrente de curto-circuito, ou seja, o nível de ruptura 10 kA, se a letra for M, né? Se M, que é o meu caso aí. Então, você tem disjuntores de 6 kA, de 10 kA, de 15 kA. Tá? Então, essa letra M ela vai definir para vocês que esse disjuntor tem nível de ruptura de 10 kA. A penúltima letra, a letra C, que representa a curva do disjuntor, a curva de disparo dele. E o último número, pessoal, ele vai representar a corrente nominal do disjuntor. Todos os fabricantes trabalham com essa linha, né? Ele traz a sua série, ele traz o número de polos, ele traz a corrente de ruptura de curto-circuito, né? Ele traz a curva que ele opera e ele traz a corrente nominal. E aqui vocês podem observar que eu tenho vários pontos aqui sinalizando para vocês. Então, nós temos aqui, onde eu estou passando o mouse, né? Eu tenho aqui na minha monopala, aqui, eu tenho um indicador de operação, né? De posição dele, né? Eu tenho aqui as características, né? O terminal duplo,
né? Terminal duplo. E assim eu tenho aqui nesse ponto que é muito importante, eu tenho um terminal duplo para conexão da energia, né? E vários outros características. Mas o que nos importa nesse momento é entender essa letrinha quando você tem no seu disjuntor. É importante consultar qual é o modelo do disjuntor, qual a marca do disjuntor, qual é o fabricante, na verdade. Aí você consulta no manual. Lembrando que isso aqui é válido para todos os fabricantes. O que muda é as letras em relação à linha do disjuntor. Aqui trago para vocês uma tabela também da ABB de alguns disjuntores, né, que vocês podem estar observando aí. Né? Os disjuntores variando de meio ampere, né, até 63 amperes. Aqui embaixo já a linha já dos disjuntores tripolar. Né? Aí vocês observam aí o código, né? O tipo do disjuntor. Né? Veja no final aqui, ó, disjuntor C3. Olha aqui, C3. Curva C, 3 amperes. A letrinha P representa a capacidade... Dando continuidade à nossa aula, agora em laboratório, a parte prática 1 é mostrar para vocês o disjuntor IEC e o disjuntor NEMA. O disjuntor IEC é um disjuntor, visualmente, é um disjuntor branco, onde a gente tem aqui as partes que eu tinha comentado anteriormente na aula dos slides. Primeiramente, a gente tem aqui a bobina eletromagnética, quando tem um curto-circuito, ele vai puxar essa travinha e desarmar para curto-circuito. Tem aqui o meu material bimetálico para sobrecarga. Quando eu tenho sobrecarga, esse material dilata de forma desigual e solta e puxa a trava, empurra a trava e desarma o circuito. Aqui a gente tem os bornes de conexão, entra a conexão, a fase entra aqui e sai aqui. E aqui a gente tem a câmara de arco, de extinção de arco. E aqui eu tenho o atuador manual, ou seja, voltando ao conceito de disjuntor, que é um dispositivo, né, que tem a função de fazer proteção automática e manual. Aqui eu tenho o atuador manual. Aqui eu tenho o atuador para curto-circuito, que é o eletromagnético, a bobina eletromagnética, e aqui eu tenho o atuador para sobrecarga. E aqui do lado eu tenho o disjuntor do padrão NEMA. Né? É um disjuntor, a cor dele é preta, ele tem aqui um material bimetálico, onde vocês podem observar, tem uma ranhura, onde essa travinha aqui, essa trava, ela fica dentro dessa ranhura, e quando você tem um aquecimento nesse material bimetálico, essa trava libera e remove a carga que estava indo para o circuito. Aqui a gente tem a câmara de extinção de arco também, né? Essa câmerazinha aqui para extinguir o arco. Aqui eu tenho os bornes de conexão de entrada e conexão de saída. Então, visualmente, a gente observa, o disjuntor IEC é branco e o disjuntor NEMA é um disjuntor preto. Ou seja, o que nós vimos em sala de aula, a gente está vindo aqui no nosso laboratório do UniCeub mostrar para vocês a parte prática de um disjuntor, as diferenças do IEC para o NEMA. Bom, gente, vamos para a prática 2, que é o princípio de funcionamento do disjuntor IEC, curva B e curva C, para disparo de curto-circuito. O Hugo, que é aluno de engenharia elétrica, ele fez a montagem da seguinte forma: ele pegou a fase que vem da rede, conectou no primeiro disjuntor e ligou os disjuntores curva B e curva C em série. Então aqui a gente tem um disjuntor curva C, esse disjuntor curva B, esse disjuntor aqui curva B. E esse outro disjuntor curva C. Então a gente colocou alguns disjuntores de curva B e alguns disjuntores IEC de curva C. Então a gente vai provocar um curto-circuito e observar e mostrar para vocês os disjuntores que vão disparar. Né? Vamos ligar os disjuntores. Né? Todos os disjuntores são disjuntores de 10 amperes. Né? Só aqui eu tenho os disjuntores de 10 amperes, são dois curva B de 10 e um curva C de 10 amperes também. Então, a corrente nominal
desses disjuntores 10 amperes. Vamos provocar o curto-circuito e vamos observar quais os disjuntores vão desarmar. Vamos lá, gente. Agora eu vou fazer o curto-circuito e observar quais os disjuntores curva B e curva C. Observando aqui, disjuntor curva C, desarmou, disjuntor curva B, desarmou e disjuntor curva B também desarmou. Ou seja, o curto-circuito foi atuação rápida para todos os disjuntores da família IEC, ou seja, da norma IEC, que são esses disjuntorzinhos brancos. Esse disjuntor e esse disjuntor. Ou seja, um pequeno curto-circuito, fase e neutro, os disjuntores desarmaram instantaneamente. Assim como o disjuntor aqui da bancada, que é um disjuntor de 16 amperes, que também sentiu o curto-circuito e desarmou também. Então, assim a gente encerra a parte prática 2. Bom, agora nós vamos para a parte prática 3, que é ligar um disjuntor IEC em série com um disjuntor NEMA. Como vocês podem observar aqui, tem um NEMA 10 amperes ligado em série com um disjuntor IEC curva B de 10 amperes. Vou provocar o curto-circuito e fazer aquela comprovação que a gente viu no slide. O disjuntor IEC vai desarmar, o disjuntor NEMA não vai desarmar, porque ele tem um tempo de resposta maior. Corrente até 27 vezes a corrente nominal. Então, vou provocar um pequeno curto-circuito, fase com neutro. Tá? Vocês podem observar agora, está aqui o disjuntor IEC desarmou, o disjuntor NEMA está armado, ou seja, o disjuntor NEMA não conseguiu desarmar. Por quê? A corrente não foi uma corrente suficiente para ele desarmar, porém, como eu estava ligado em série, um disjuntor IEC, que tem uma atuação de entre 3, como é curva B, entre 3 e 5 vezes a corrente nominal, ele disparou automaticamente. Então, aqui a gente comprova, realmente, aquilo que a gente viu no slide, né, nas aulas teóricas, a gente comprova na prática. O disjuntor IEC tem um disparo muito mais rápido que o disjuntor NEMA. Então, aí fica para vocês a dica. Instalações elétricas, residenciais, comerciais, utilizem disjuntor da norma IEC, em função da rapidez e maior segurança na atuação contra curto-circuito. Vamos agora para a quarta experiência, parte 4, que é simulação de sobrecarga. Então, a gente tem um disjuntor IEC classe B de 10 amperes, ligado, entrando a fase, essa fase está saindo e vindo aqui num balde com uma resistência. Observando essa resistência, a gente tem uma corrente aqui, tem 11 amperes. Agora eu vou aumentar essa corrente, mudando para o quente. Então a corrente sobe aí em torno de 16 amperes. Essa corrente vai durar um tempo suficiente para que o disjuntor possa desarmar. Então tem ali uma corrente de 15,8, o disjuntor tem até 1 hora para poder desarmar, para sobrecarga, de 12,7 amperes. Ele é um disjuntor de 10, ele tem até 1 hora para poder desarmar. Então eu vou colocar esse chuveiro, essa simulação desse chuveiro no quente, para a gente olhar e o comportamento desse disjuntor aqui em relação ao aumento dessa sobrecarga. Quando eu aumentar a sobrecarga, provavelmente esse disjuntor vai desarmar. Eu tenho aqui o disjuntor DTM, a fase entrando, saindo, conectando aqui no meu disjuntor DR. Tá. Então, nós vamos fazer a parte 5 da experiência, 5ª aula de prática, onde eu tenho um disjuntor DTM, a fase entra nesse disjuntor DTM, ela sai, entra no disjuntor DR, ele é diferente do disjuntor DTM, ele é mais largo. Esse disjuntor protege contra choque. Eu vou simular uma fuga de corrente, né, para que esse disjuntor DR possa realizar o desarme. Aí eu vou colocar aqui, eu tenho aqui o terra, eu vou provocar uma fuga de corrente para provocar o desarme do meu disjuntor DR. Aí vocês podem observar que o disjuntor DR desarmou numa rapidez muito grande. Pode ser percebido que essa lâmpada aqui, ela deu um acendimento muito rápido.
né? Isso indica que a corrente é cortada num tempo muito Pessoal, os equipamentos elétrico e eletrônicos instalados nas residências, eles estão sujeitos aos surtos elétricos, que geralmente são conduzidos pelos condutores metálicos das linhas de energia, por exemplo, de sinal telefônico, por exemplo, que entram na sua edificação. Então, a NBR 5410 prevê a instalação de dispositivos de proteção contra surto, que protege os equipamentos eletroeletrônicos instalados nas residências e protege as pessoas também, ok? Então, geralmente, a maioria das residências, das casas, não possuem para-raio, né? Então, a gente trata a instalação de DPS classe 2, que nós vamos ver a seguir. Então, ele vai proteger contra os surtos conduzidos, né? Ou seja, os surtos provenientes de descargas atmosféricas induzidas. Bom, falando um pouquinho do DPS, o DPS ele deve suportar as ondas, que a gente chama de choques do raio, normalizadas segundo os ensaios correspondentes a cada classe de DPS. Nós temos DPS classe 1, 2 e 3. Isso conforme a norma ABNT NBR IEC 61643. Então, os DPS devem suportar as ondas, né, as correntes de ensaio. O DPS classe 1, ele permite eliminar os efeitos diretos da descarga. Então, eu posso deduzir que uma edificação que tem SPDA, eu tenho que ter DPS classe 1. Né? Porque o classe 1, ele permite eliminar os efeitos diretos, ou seja, as descargas diretas causadas, né, pelo raio, pelas descargas atmosféricas. Os DPS classe 2, eles são destinados a proteger os equipamentos eletroeletrônicos contra sobretensões induzidas ou conduzidas. São os efeitos indiretos das descargas, causados pelas descargas atmosféricas. Então, as residências no Brasil, boa parte das residências não tem para-raios. Então, numa residência, geralmente, faz-se a instalação de DPS classe 2, que é destinado a proteger contra sobretensões induzidas ou conduzidas, causadas pelas descargas atmosféricas. O DPS classe 3, eles são destinados a proteger os equipamentos conectados a tomadas, né? Situados geralmente a 30 metros do DPS imediatamente superior. Então, vejam vocês, eu tenho numa residência, no quadro de distribuição, um DPS classe 2. Eu vou colocar a 30 metros daquele quadro, vai ter uma tomada, por exemplo, e eu vou instalar naquela tomada o DPS classe 3. Então, isso é muito importante, que já vai abrindo a mente de vocês quando entrarem numa residência para fazer a instalação do DPS. Aí vocês vão estar concentrados nessas duas classes aqui, obviamente, se não existir para-raio nessa residência. Bom, a instalação de DPS, ela também tem uma influência sobre o tipo do esquema de aterramento que é utilizado. Então, a 5410, ela estabelece, ela recomenda a utilização do esquema de aterramento mais adequado
o esquema que ela recomenda que é mais adequado, apesar de existir o esquema TNC, é o TNS. Porque o esquema TNS, o que é o esquema TNS? Ele possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, que é o neutro, correto? E as massas são ligadas a esse ponto. E esse Szinho aqui representa que eu tenho um condutor PE de proteção separado do neutro. Porém, é sabido que na maior parte das edificações existentes no Brasil, apenas o neutro é aterrado na entrada da edificação. E aí a gente caracteriza o esquema TNC, onde nós temos um único condutor, que é o PEN, que funciona como neutro e terra. Apesar de não ser o esquema recomendado, mais seguro na norma atual, é possível, mesmo existindo um esquema TNC, é possível, com algumas limitações, fazer a instalação de DPS nessas edificações ou nessas residências e melhorar a proteção dos equipamentos eletroeletrônicos. Ok, pessoal? Bom, eu tenho duas situações. Eu tenho uma casa, uma situação, uma edificação com SPDA e tenho aqui embaixo uma residência. O nosso foco é a instalação de DPS numa residência. Essa residência não tem SPDA. Então, a gente deve sempre lembrar que a classe do DPS, ela está, pessoal, associada à possibilidade ou não de circulação de uma parcela da corrente da descarga. O DPS classe 1, ele é destinado a proteger quando eu tenho descargas direta, né? Ele suporta uma parcela da descarga direta, né? O ensaio é feito com um tempo de 10/350 microsegundos. Então, aqui não é para descarga induzida, é descarga direta. O classe 2, ele suporta correntes induzidas, que é o caso de eu instalar numa residência que não tenha SPDA. O classe 3, ele é destinado com uma forma de onda, né, que o teste que é feito 12/50 micro ou 8/20 micro. Se não existir SPDA instalado, vocês devem instalar um DPS classe 2, porque você vai proteger contra descargas induzidas nas linhas, né? Não descargas diretas, sim descargas indiretas que são conduzidas. Próxima da edificação, olha, caiu aqui próxima dessa edificação, né? Então isso é muito importante. Bom, como fazer a instalação? Agora você já sabe onde aplicar, como aplicar, onde fazer a instalação. Então eu tenho aqui uma residência cuja instalação tem um esquema de aterramento TNS, né? Onde o S representa que eu tenho condutor de neutro separado, tem um condutor de proteção, na verdade, separado do condutor de terra, de neutro. Bom, tem aqui um disjuntor geral da minha instalação, vocês podem estar vendo aqui o disjuntor geral da minha instalação, está aqui o disjuntor geral. Abaixo dele foi instalado um disjuntor DR, diferencial residual, para proteger contra choque por contato direto e indireto. E nessa linha aqui, nós temos a instalação do DPS. Qual DPS que eu instalei? Classe 2, para uma residência sem SPDA. Então, vocês podem observar, como é TNS, existe a necessidade de instalação do DPS, do módulo de DPS no neutro. Pessoal, aqui tem uma característica interessante. Se, porventura, algum módulo desse DPS entrar em curto-circuito ao ser acionado, ele falhar, e dar uma falha e entrar em curto-circuito, da forma com que está instalada aqui, o disjuntor geral da minha instalação vai desarmar, né? Existe forma, que eu vou mostrar logo a seguir, que eu consigo fazer a instalação do DPS
né? Fazendo que quando der algum problema de curto nesse DPS, a instalação não vai ser desenergizada. E a troca também do DPS aqui, eu preciso desligar o disjuntor geral. Eu posso fazer a instalação de um disjuntor em série com DPS, para facilitar a manutenção e evitar que a instalação seja desenergizada em caso de uma falha em um DPS. Bom, então aqui tem a mesma instalação, só que agora fazendo uso do disjuntor DTM, disjuntor termomagnético, que é instalado em série com cada um dos módulos de DPS. Tá? Se eu tenho uma falha de um DPS aqui, entrando em curto, por exemplo, esse disjuntor é um disjuntor cuja corrente nominal dele é menor do que a corrente nominal do disjuntor geral. Isso é importante, que é especificado no fabricante de DPS. Ele mostra para você se ele está recomendando ou não a instalação desse disjuntor em série. A Schneider recomenda, que eu vou mostrar logo a seguir. Nesse caso, se eu tenho um disjuntor principal com corrente superior a 100 amperes, é solicitado, para a maioria dos fabricantes, um disjuntor curva C de 25 amperes. Esse disjuntor de 25, ele vai ser instalado aqui, ó, se esse disjuntor aqui for maior ou igual a 100 amperes. Ok, pessoal? Então, a finalidade desse disjuntor em série é fazer a proteção da instalação elétrica caso algum DPS apresente um defeito, né, entrando em curto-circuito. Aí ele não vai desarmar a minha instalação, tá ok? Mas se eu optar por instalar sem o disjuntor aqui em série e existindo um disjuntor geral aqui, não tem problema. Só que você vai ter dois detalhes. Quando tiver uma falha dessa, esse disjuntor vai desarmar, se não existir esse disjuntor. E caso você tenha que fazer uma manutenção no DPS, você vai ter que desligar o disjuntor geral. Quando tem esses disjuntores instalados, não é necessário desligar o disjuntor geral. Bom, residência agora com ligação TNC, trifásica, monofásica, e todas elas nós temos aqui. Aqui eu tenho uma instalação monofásica fazendo uso do aterramento TNC, onde eu tenho o condutor PEN. Esse DP aqui é o dispositivo de proteção, é o disjuntor em série com o meu DPS. Está aqui, ó. E o DPS é instalado apenas na fase. Aqui no sistema bifásico, 2 disjuntores em série e 2 DPS, um em cada fase. Um neutro não é necessário. Aqui a ligação é TNC. Aqui eu tenho um sistema trifásico, tem 1, 2, 3 disjuntores em série com os DPS aqui nas fases. Por quê? Porque essa ligação é uma ligação TNC. Alguns fabricantes recomendam, caso o disjuntor principal seja superior a 100, você pode utilizar disjuntor da curva C de 25 amperes. Já tem fabricante que diz o seguinte, disjuntor geral de 50 amperes, você pode utilizar também um disjuntor de 25 aqui, que seria o disjuntor nesse DP que eu estou colocando aqui. Então, essa é a diferença de uma residência TNC para uma residência TNS. Bom, pessoal, eu tinha comentado da instalação do disjuntor em série. Então, consultando a NBR 5410, ela fala na falha do DPS e proteção contra sobrecorrentes. A possibilidade, eu deixei em vermelho aqui, que isso é o item 63525 da 5410. A possibilidade de falha interna, fazendo com que o DPS, eu tenho uma falha interna, e essa falha interna faz com que o meu DPS entre em curto-circuito, impõe a necessidade de dispositivo de proteção contra sobrecorrente, para eliminar tal curto-circuito, né? Geralmente, alguns fabricantes dizem o seguinte,
que é necessário instalar em série, esse disjuntor em série, quando você não tem disjuntor geral, tá? Mas alguns outros fabricantes já sugerem que você faça essa instalação do disjuntor em série com DPS. Para quê? Para que você mantenha sua instalação elétrica funcionando normalmente em caso de uma falha em um DPS, ele entrar em curto-circuito. A norma diz isso aqui, ó. A seleção do DP, que é o dispositivo de proteção, que na verdade é aquele disjuntorzinho em série, ele é destinado a eliminar esse curto-circuito, caso ocorra falha no DPS, ele deve possuir uma corrente nominal inferior ou, no máximo, igual a aquela indicada pelo fabricante do DPS. Então, nós vamos estar especificando esse disjuntor em série conforme o fabricante do DPS vai especificar para você. E aqui embaixo eu tenho as alternativas de arranjos estabelecidos pela norma técnica 5410. DPS aqui em série, essa é a opção A, tem a opção C, opção D. O que eu digo para vocês é o seguinte, eu sugiro que vocês sempre na instalação coloquem o disjuntor em série, para que, em caso de falha, a instalação elétrica da residência fica funcionando e desarma somente o disjuntor que está em série com o DPS e facilita também a manutenção. Bom, eu trago aqui um DPS Schneider, trazendo como exemplo, até constatando que a norma técnica solicita, diz assim, ó, disjuntor associado ao DPS. Se o DPS for tipo com corrente para proteção de 20 kA, pede um disjuntor curva C de 25 amperes. Sempre os DPS que devem, ou os disjuntores devem estar ligados em série com DPS, sempre curva C, né? Que a curva C tem um tempo maior de disparo. Se o DPS for de 45 kA, você vai usar um disjuntor curva C de 50. Aqui, gente, tem a interpretação. Se o meu disjuntor geral for um disjuntor de 50 amperes, eu vou usar 25. Se for um disjuntor de 100 amperes, eu vou usar, segundo aqui, que está recomendando a Schneider, 50 amperes. Ok? Então, sempre tem lá, eu tenho uma residência, tenho um disjuntor geral, trifásico, 32 amperes. Quero ligar o disjuntor em série. Sugestão, coloque um disjuntor curva C de 20 amperes em série com DPS. Vai funcionar perfeitamente. Ok, pessoal? Bom, agora a gente precisa complementar na hora que você for fazer a ligação na residência, você tem que saber qual a seção mínima do condutor utilizada. Para classe 1, 6 milímetros, o mínimo. Classe 2, 4. Classe 3, 1,5. Que é aquele condutor a qual tem conectividade com o DPS e tem a saída lá para o terra. Vamos para a ligação do DPS. Então nós temos aqui o mesmo cenário, onde a fase está entrando aqui nesse disjuntor. E na saída do disjuntor, nós temos a entrada no primeiro polo do DPS. E no segundo polo do DPS, nós temos a ligação do nosso terra. A ordem dos polos tanto faz. No DDR eu vou fazer no DR. Lembrando que o DR, primeiro, a fase entra no disjuntor DTM, que é o termomagnético, alimenta o DR, né? E a saída do DR vai alimentar minha lâmpada e o neutro vai para a lâmpada. Da mesma forma, eu vou fazer um curto-circuito entre fase e neutro e vocês vão observar quem é que vai desarmar. Olha só para vocês verem. Olha, quem desarmou foi o disjuntor termomagnético. O DR não desarma para curto-circuito.
Então, vocês podem observar a diferença entre o DR e o DDR mostrado para vocês. O DR não desarma para curto-circuito fase neutro, fase, ok? Então, sempre fiquem ligados aí no canal da Universidade da Elétrica. Pessoal, agora, vocês podem olhar esse fio branco, ele está ligado no neutro e eu vou provocar um pequeno curto-circuito aqui no DR. No DR não, vou provocar um curto-circuito no DDR, onde vocês têm aqui o neutro, barramento de neutro, liguei um fiozinho branco e vou fechar um curto-circuito entre fase e neutro. Um DR somente não desarma, mas o DDR ele tem que desarmar para curto-circuito. Vocês podem observar que o DR desarmou. Aqui eu vou apresentar para vocês as 3 modalidades de interruptores. O primeiro interruptor, ele tem 2 terminais, é um interruptor simples. O segundo interruptor é o interruptor three-way, ele possui 3 terminais, como vocês podem observar. E o último interruptor aqui é o interruptor four-way, ele tem 4 terminais. Bem, agora nós preparamos a ligação aqui para mostrar para vocês como que é o funcionamento de uma tomada com o DR. Então nós temos aqui esse primeiro fio preto aqui em cima, na entrada de um disjuntor curva B de 20 amperes, é a entrada de fase. Sai do disjuntor, entrando no polo 1 do nosso DR. O neutro vem até o barramento de neutro do quadro. Na saída do DR, nós temos a passagem da fase para a tomada e do neutro, que sai também do DR para a tomada. O terra vem direto para o barramento de terra, que vem do barramento de terra do quadro. Na tomada, nós temos aqui, chegando terra, fase e neutro. Bem, agora vamos ligar uma tomada aqui, e na tomada, com o terceiro polo para cima, o polo do terra para cima, olhando de frente, nós temos na esquerda o neutro e na direita a fase. Então, aqui atrás, teremos o neutro, o terra e a fase. Vamos conectar. No meio, o terra. Do lado esquerdo, de quem olha de frente a tomada, temos o neutro. E do lado direito nós temos a fase. Aí você pode pegar um multímetro depois para a gente fazer a medição da tensão, depois Isso. da alimentação. Lembrando que tomadas duplas como essa, em que o pino na tomada de cima está para baixo e nessa aqui está para cima, os cabos teriam que ficar invertidos na ligação atrás dela. Para sempre a fase está no lado direito com o pino para cima. Então vamos colocar aqui. E pronto, nós temos aqui nossa tomada em funcionamento. Vai medir com o multímetro, já ligou o disjuntor. Então vamos lá, vamos colocar o nosso multímetro na escala de tensão alternada, 220, porque nós estamos em Brasília. E vamos medir, eu liguei foi a tomada de baixo. Então nós temos aqui. Ok, 220 volts. Agora a gente vai simular a queda do DR, na verdade, utilizando o botão de teste. Então tá aqui. Então nós pressionando o botão de teste, o DR tem que desarmar e a tensão na tomada zero. Bem, esse aqui é um multímetro. A gente vai agora mostrar como que a gente pode fazer a medição de tensão utilizando esse multímetro. Bem, no multímetro, os polos, aqui a gente tem um polo chamado COM,
que é o comum, onde a gente vai ligar o fio preto. E no outro a gente tem aqui a nomenclatura aqui V, que é a tensão, que a gente vai conectar o outro polo. Bem, na hora de selecionar as funções aqui, nós temos vários tipos de função de medição. O que a gente vai usar é a simbologia V e um til, que significa corrente alternada. Então vai ser V de tensão e a corrente alternada que a gente vai medir. Como estamos em Brasília, a tensão daqui é 220, ele tem escala de 2 volts alternado, 20 volts alternado, 200 volts alternado e 700 volts alternado. Como nós vamos medir a tensão de 220, nós temos que selecionar a escala que nos atende, no caso 700 volts alternado. Bem, na hora de ligar na tomada, nós vamos colocar a fase e o neutro aqui, e nós temos aqui a medição da tensão. Outra maneira para a gente poder medir a corrente também é utilizando um alicate amperímetro como esse. E aqui nós vamos colocar na escala de AC, que é corrente alternada, e o A de ampere, a gente vai colocar numa faixa que vai nos atender. 20 ampere vai nos atender para a gente fazer essa medição. Então nós vamos ligar a lâmpada. E com o alicate a gente só vai passar o alicate no fio dela.